Olá, está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e dessa vez, aqui no 53º Festival de Cinema de Gramado, estou com a diretora do curta, Boiúna, Adriana de Faria. Seja muito bem-vinda ao nosso querido podcast. Obrigada, Ramon, por me receber aqui. Então, antes a gente estava conversando aqui no off, né, sobre essa tua vinda aqui para o Sul. Como que está sendo essa experiência inicialmente? Vir para o Sul é a tua primeira vez aqui, como está sendo o clima? Eu vim quando era criança para Gramado, né? E aí eu não tenho tantas lembranças assim. Mas é sempre um desafio a gente cruzar de norte a sul do país, né? Assim, no total da viagem foram 12 horas, 5 horas só de voo, né? Tem todo aquele trâmite do aeroporto. E também a gente sofre um pouquinho com o frio, porque lá em Belém ou é calor, é mais calor, né? Então essa coisa de vestir muitas roupas e tal, a gente não tá acostumado, assim, né? Mas daqui a pouquinho já estamos voltando para casa e vai dar tudo certo. Mas tem sido uma experiência muito legal, é gostoso também ficar um pouquinho no frio. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso querido Obrigada. frio da Serra. Obrigada. Começando a falar sobre o curta, Boiúna, de onde é que surgiu essa ideia? Como que começou o processo? Como foi para escrever esse roteiro? Como funciona? Esse projeto ele tem 7 anos, né, que eu vinha desenvolvendo ele. A inspiração veio da minha amizade com uma mulher que vem da Ilha das Onças, que é uma das ilhas da região metropolitana de Belém. A cidade por muito tempo renegou essas ilhas, né? A cidade cresceu de costas para essas ilhas. E como eu conheci essa pessoa, né, ela era minha babá, ela ajudou na minha criação. Eu sempre escutei falar desse lugar da Ilha das Onças e me parecia um lugar um pouco misterioso, mas ao mesmo tempo de muita fartura, né? Porque é uma terra que tem muito açaí. Então, e eu vi assim a relação dela com a filha dela, que já é uma menina que cresceu na cidade. Então eu achava interessante essa dinâmica, né? De uma pessoa que é da ilha, mas veio para a cidade em razão da necessidade de trabalho. E já a filha dela volta para essa ilha para visitar a família, visitar os parentes. Então a minha inspiração veio disso, assim, né? E eu, como uma mulher da cidade, né, do centro urbano, dessa metrópole amazônica, por muito tempo eu não entendia assim, as diferenças sociais, né, esses abismos sociais que estão a um rio de distância. Né? As violências que as meninas ribeirinhas sofrem não são as mesmas que as mulheres da cidade sofrem. Né? Então eu acho que eu fui tendo um interesse por esse tema e desenvolvendo esse roteiro, né? A gente passou por laboratórios, a gente passou pelo Curta Lab, que é um laboratório de Recife, e também pelo Laboratório Curta Cinema, que é um laboratório do Rio de Janeiro, onde a gente ganhou o melhor projeto nacional. Então esse período de desenvolvimento do roteiro, né, é super importante para a gente amadurecer a ideia, amadurecer os personagens, ouvir a opinião das pessoas que são mais experientes que a gente, principalmente sendo uma curta-metragista, né? É muito importante você ouvir pessoas que já estão no mercado, que já são roteiristas consagrados, né? E esse foi o caso do Boiúna. Ainda seguindo para esse lado do roteiro, quais foram os maiores desafios para conseguir transcrever essa lenda urbana, né? Essa parte da cultura do norte para as telas? Só fazendo uma correção, porque acho que muita gente entende essas histórias como lendas ou como folclore, né? Mas pra gente que mora lá, isso faz parte do cotidiano, é parte da realidade da crença das pessoas. Então, às vezes, quando a gente coloca nesse lugar do folclore ou da lenda, pode parecer algo pejorativo para quem realmente acredita, né? Então, a gente geralmente usa a palavra narrativa indígena, né? Ou realmente a entidade da floresta. E eu acho que o meu principal desafio foi conseguir encurtar realmente, porque essa ideia desse curta ele poderia ser um longa-metragem. Ele tem uma premissa que poderia virar um longa. Então eu acho que o meu principal desafio foi fazer uma história mais concisa, que eu conseguisse encaixar realmente no formato de curta-metragem. Então, no processo da escrita eu tive que cair com muitas cenas, né? Até mesmo na hora da gravação também caí com cenas, na montagem caíram cenas. Então acho que esse é um desafio para vários curta-metragistas, assim. E em questão da história em si, eu não tive tanta dificuldade, principalmente porque a pessoa que me inspirou a fazer a história estava sempre comigo, assim, então ela serviu mais ou menos como uma consultora de roteiro. Então eu tinha uma dúvida e aí eu ia lá com ela, perguntava e rapidinho voltava para escrever, né? Então acho que essa parte não foi tanto um desafio.
Então, já com essa correção sobre essa narrativa, sobre essas entidades da floresta, como foi o processo de pesquisa dessas histórias? Sim. Minha principal referência realmente foi essa pessoa, porque ela, assim, a gente não pode generalizar, né? Dizer que a experiência de uma pessoa é a experiência de todas. Mas como ela era a pessoa mais próxima, eu fui com ela, com a família dela. E no meu trabalho também como roteirista e diretora na Amazônia, eu acabo conhecendo muitas pessoas, né, de outros trabalhos, de outros projetos, que são pajés, são guardiões, né, desses espaços, são pessoas que são mantenedoras dessas tradições. Então eu acho que a cada conversa, a cada visita que eu faço em diferentes lugares, é um pouco uma pesquisa, sabe? Vou captando o que essas pessoas estão falando, vou anotando e isso vai fazendo parte do meu processo. E também teve pesquisa de referências fílmicas, né? Eu acho que uma grande referência para mim foi Los Silêncios, da Beatriz Sainer, que é uma diretora de São Paulo, mas que ela filmou ali na Tríplice Fronteira, no Amazonas, né? E eu acho que ela consegue fazer um filme com muito respeito às pessoas que ela tá registrando, sabe? E isso era uma prioridade para mim. Pensando agora na produção do curta, eu consigo ver que tu tem muita ligação com a região, né, com as histórias, com as pessoas em si. Como que foi o processo de produção, os locais que vocês escolheram? Como que vocês Uhum. fizeram essa filtragem? Sim. O nosso projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né, tanto a municipal quanto a estadual. Então a gente teve recurso nesse filme para conseguir fazer a produção de locação. E nós filmamos em 3 lugares próximos a Belém, que foi Ilha do Cumbu, que é uma ilha bem turística hoje em dia, né, lá próximo de Belém, fica a 10 minutos de voadeira, que é um barco a motor rápido. Benfica e Benevides. A gente teve um grande desafio de produção, que foi essa questão de a história se passar numa ilha, porém, em termos logísticos, isso é muito caro. Porque, por exemplo, só de voadeira, que a gente orçou, seria R$ 25.000 de transporte. E isso é um custo que a gente chama de custo Amazônia, que as produções sudestinas, elas não têm essa noção, né? A nossa mobilidade na Amazônia é muito difícil, é muito cara, né? Gasolina, óleo, tudo isso conta na hora da gente pensar onde a gente vai filmar. Então, esses lugares que a gente filmou, a gente só fez uma diária em uma ilha, e os outros locais eram lugares que a gente conseguia ir por terra, né? Acesso a partir de carro. E aí isso deu uma barateada nesse orçamento de produção de locação. Que interessante que vocês têm toda essa dificuldade para se mover nesse espaço amazônico. E, mesmo assim, vocês vieram para o Festival de Cinema de Gramado, aqui no extremo oposto do Brasil. Como está sendo essa participação aqui no festival? E vocês vão participar de alguns outros festivais no Brasil ou até no exterior? Sim, tem essa questão do desafio, né? Porque as oportunidades, elas chegam pouco lá pra gente. Então, esse deslocamento para o sul, para o sudeste, né, faz parte da vida de qualquer profissional que esteja no norte. Muitas vezes, para conseguir a oportunidade, a gente precisa sair da nossa terra, fazer um investimento, né, ter recursos financeiros para isso, conseguir esse recurso. E, na verdade, a gente está aqui porque a gente fez uma arrecadação de fundos, né, por doação mesmo, fizemos uma campanha e conseguimos trazer na totalidade a protagonista, que é a Jennifer Santos, é a primeira atuação dela, a sua acompanhante, que é a pessoa que me inspirou a fazer o filme, né? Então tem sido muito especial essa pessoa estar aqui também. E também uma parte da equipe. Então essa participação nossa, que é essa presença, né, de corpo, é muito importante, porque a gente precisa mostrar que existe cinema sendo feito no Norte, né? Essas pessoas são profissionais qualificados. A gente não precisa de sudestinos ou sulistas indo para lá fazer as produções, porque nós estamos fazendo, nós estamos produzindo, nós estamos gerando formação, né? Então, a nossa participação aqui é realmente de bastante relevância, assim, né? E qual foi a outra pergunta que tu fez? Já até esqueci. Pô, sobre essa participação, essa mobilidade... Ah, perdão. Sobre próximas estreias, próximas Dos participações. festivais. Antes de passar aqui em Gramado, a gente passou no Guarnicê, que é um festival do Maranhão, né? Porque eu acho importante também a primeira exibição ser dentro da Amazônia Legal. Eu acho que é um gesto político importante. Então a gente exibiu no Guarnicê e também temos 2 exibições previstas, que é uma na Mostra Goiânia de Curtas, dia 8 de outubro,
e no Olhar do Norte, que é um festival de Manaus, no dia 20 de setembro. A gente também está tendo outras exibições em Belém, a gente vai ter exibições em 6 ilhas de Belém, também no sul do Pará, que é Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás. Então, esse é um filme que eu quero que ele seja assistido no Pará, sabe? Eu tô com um sonho mirabolante que eu não sei se eu vou conseguir, que é... No Pará nós temos 144 municípios e eu gostaria que um dia esse filme passasse em todos esses municípios. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque precisa de recurso para isso, mas eu sinto que eu fiz esse filme primeiro para Sheila, que é essa pessoa, mas depois, assim, para as pessoas do Pará. Eu acho que eu gostaria que as pessoas se enxergassem nisso de alguma maneira. E o retorno que a gente tem tido tem sido esse, assim, a gente teve 3 exibições em Belém já, e o retorno é esse, assim, de como pouco se fala dessas encantarias, né, dessas entidades da floresta e como elas guiam a nossa vida, né, então eu estou bem feliz, assim, com o retorno que a gente tem tido do filme. Se nota essa importância que a direção, a produção inteira dá para a região do Pará, né? E qual seria a mensagem deste curta para o público em geral, pensando no público paraense? No público paraense, eu acho que para o público paraense a gente quer, de alguma maneira, elevar nossa autoestima, sabe? Assim, a gente pode fazer cinema, você pode se ver na tela, você pode fazer cinema, qualquer pessoa pode, sabe, aprender, fazer. E eu acho que para o público de fora é um pouco essa vontade de querer gerar uma aproximação sobre esses temas, sabe? E querer que as pessoas não enxerguem mais a gente como exóticos ou como apenas uma locação, um lugar que você vai para filmar, mas que enxerguem a gente como criativos, entendeu? Como produtores de cinema, como diretores de arte, enfim, eu acho que a gente tem profissionais qualificadíssimos que podem estar trabalhando para o Brasil inteiro e acho que está na hora do Brasil conhecer a gente. E já para concluir, eu tenho uma última pergunta direcionada diretamente para a diretora, Adriana de Faria. Quais são as suas expectativas para novos projetos? Ainda tem planos de fazer outras produções ligadas a essa cultura local? Então, eu acho que como uma realizadora que produz cinema nesse território, né, eu quero filmar lá. Aí não sei se necessariamente vai estar atrelado a algum ponto da cultura, né? Mas assim, eu acho que de alguma maneira, eu estando lá e filmando nesse lugar, eu já estou trazendo um pouco da gente, sabe? Os meus próximos projetos, eu tenho trabalhado nesse momento mais em projetos de outras pessoas, como roteirista, algumas coisinhas de direção também. Mas eu estou desenvolvendo a pesquisa de um longa-metragem de documentário nesse momento, mas eu acho que é um filme que ainda demora para sair, assim, ainda não tenho captação. Perfeito, muito obrigado, agradeço a tua participação aqui no Podcast On. Desejo muita sorte para as próximas produções. Obrigada. Espero que eu possa ir no Pará e assistir as suas produções diretamente de lá. Obrigada, eu convido todo mundo também a ir lá no Pará, conhecer a nossa cultura. Todo mundo é muito bem-vindo. Obrigada. Então é isso, nesse bloco conversamos com a diretora do curta Boiúna, Adriana de Faria. Com isso, continue com a gente aqui para próximas entrevistas no Festival de Cinema de Gramado. Olá, está começando mais um episódio do Podcast On Revista Fevale, especial 53º Festival de Cinema de Gramado. Meu nome é Letícia Flesch e eu sou acadêmica de jornalismo aqui na Universidade Fevale. Hoje eu estou aqui com o diretor e roteirista Leonardo Martinelli, do curta Samba Infinito. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, para começar, eu queria que tu contasse um pouco das coisas mais impactantes da tua carreira, um pouco da tua trajetória. Bem, eu comecei realizando curta-metragens no Rio de Janeiro há mais de 10 anos atrás, aproximadamente, no âmbito universitário, filmes feitos com pouco orçamento, uma equipe bem enxuta, equipamentos próprios, amigos da equipe, e fiz a maior parte da minha carreira universitária assim, a maior parte não, na verdade integralmente, 2016 a 2019, quando eu fiz a graduação em cinema, até que eu fiz nesse período uns 5 curtas-metragens nesse estilo, sem orçamento, com amigos, até que em 2021 eu ganhei meu primeiro edital, foi um pequeno edital emergencial para artistas da Lei Aldir Blanc, que eu realizei um curta-metragem chamado Fantasma Neon, que foi um dos meus filmes mais bem-sucedidos. Ele ganhou aqui em Gramado 4 Quiquitos, o prêmio do Canal Brasil, incluindo Quiquito de melhor filme, melhor direção, melhor ator. E tem uma trajetória bem bonita também, estreou mundialmente no Festival de Locarno.
E foi um filme que abriu muitas portas para mim, inclusive iniciou a minha relação com o Festival de Cinema de Gramado. Depois de estrear Fantasma Neon aqui em 2022, eu retornei no ano seguinte com outro curta-metragem chamado Pássaro Memória e estou aqui agora em 2025 com um curta-metragem chamado Samba Infinito, enquanto também estou no processo de desenvolver o meu primeiro longa-metragem. E em relação ao filme, ele mistura muito elementos documentais, um toque de ficção também. Então, como tu equilibrou essa observação da realidade com a tua própria visão artística para criar essa narrativa que mistura a ficção com a realidade? Para mim o filme ele está 100% no universo da ficção, né? É claro que a gente está ali tratando da labuta do trabalhador do carnaval, né? Que é o Gari. Essa pessoa que tem ali um trabalho essencial de cuidar da cidade, de zelar pela higiene do espaço público, mas isso é uma questão pulsante da realidade, né, a labuta deles, mas um filme ficcional, atores 100%. A gente busca tentar trazer esses pontos de tensionamento da realidade, que é buscar esse contraste, no caso do filme, entre a labuta e a folia, o carnaval e o trabalho, para fazer uma forma de fantasiação, né? Entrar no espaço um espaço lúdico de realmente criar um universo próprio desse curta-metragem, que no caso mistura elementos do cinema musical, de gênero também. Isso. E tu já ganhou o Palma de Ouro em Cannes com o Fantasma Neon. Então, como foi essa experiência e como ela te influenciou nesse processo criativo de Samba Infinito também? E se existiu alguma pressão adicional em relação a isso, a trazer algo ainda melhor? O meu curta-metragem Fantasma Neon ganhou o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, na Suíça. Foi um prêmio que abriu muitas portas para mim. Foi realmente um ponto de virada na minha carreira. Foi em agosto de 2021 que eu ganhei essa premiação. Eu vim no ano seguinte para o Festival de Gramado, agosto de 2022. A gente segurou a estreia nacional para ter exibição aqui em Gramado. E o prêmio do Leopardo de Ouro de Locarno, ele realmente traz uma forma de visibilidade para sua carreira, para sua trajetória, que possibilita tanto que o seu filme passe em muitos espaços, porque é um interesse, quanto possibilidade de financiamento, de coproduções internacionais, parcerias. Então eu acho que quando você recebe uma laurela desse porte, você, é claro, tem que pensar como utilizá-la, né? Como eu posso utilizar dessa oportunidade para poder avançar na minha carreira, avançar nas oportunidades de realizar os filmes que você quer fazer. E aqui em Gramado com o Samba Infinito, que o Samba Infinito estreou no Festival de Cannes, né, na competição da Semana da Crítica, a gente está muito contente de poder ter a estreia nacional aqui, sem expectativa de prêmios, mas é claro que Kikito é um troféu lindo, se quiserem dar pra gente, a gente aceita com felicidade, mas estar aqui no Festival de Gramado exibindo o filme já é bem bacana pra gente. E tu utilizou também muito de elementos de espaço público, e como foi esse processo de construção junto com a questão individual dos personagens? Sim, o Samba Infinito, assim como os outros filmes dessa espécie de trilogia musical sobre a cidade que eu fiz, né, que são Fantasma Neon e Pássaro Memória, são filmes que buscam refletir como habitar o espaço público e trazendo personagens que de alguma forma estão à margem, sofrem de alguma forma, estão de alguma forma na periferia, seja literal ou simbólica, e utilizar aspectos do cinema de gênero, no caso a musicalidade, a dança, a coreografia e o canto, para trazer uma nova forma desses personagens transitarem e habitarem o espaço público. Então, eu acho que os filmes, a trilogia busca nesse sentido uma nova perspectiva para o espaço público, né? Uma nova perspectiva de como estar na cidade, também de como filmar a cidade. E a trilogia ela traz esses aspectos então do cinema musical, e de que forma tu enxerga isso, como a música ela conecta os espectadores com o curta? Eu acho que a música brasileira é uma das melhores do mundo. Eu realmente sou apaixonado por bossa nova, MPB, o rap nacional muito forte também. Eu acho que a gente tem um talento aí que é muito bem estabelecido. Ao mesmo tempo, existe esse contraste de o cinema musical não ser um gênero tão forte no cinema brasileiro, quantitativamente mesmo. Há poucos filmes musicais brasileiros. Então, surgiu em mim esse desejo de tratar desse gênero que eu sou apaixonado, do cinema musical, de uma herança aí de Jacques Demy, Bob Fosse, Vincente Minelli, do cinema musical ali do século XX, até coisas contemporâneas do século XXI, como Lewis Carrax. Então, para mim era interessante tentar trazer esse gênero com a música brasileira. E o curta, ele tem bastante impacto político, trata de questões políticas, trabalhistas. E para ti, qual o papel do cinema brasileiro hoje em denunciar e provocar essas reflexões sobre questões sociais?
Eu acho que é importante a gente ter a possibilidade dos filmes serem uma plataforma para transformação social, mas ao mesmo tempo eu também acho que o cinema não é atrelado a isso necessariamente. Eu acho que o filme não precisa ter um papel útil. Eu acho que um filme é uma experimentação artística, é uma forma de expressão autoral que pode não ter nenhuma vinculação política necessariamente para ter um valor imenso e ter a necessidade de existir, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente não pode atrelar qualquer linguagem artística à expressão política como algo intrínseco. Eu acho que as coisas podem caminhar juntas e é bom quando caminham e é bom quando o filme é utilizado como uma plataforma de transformação social, mas eu acho que é sempre importante pensar em cinema e linguagem em primeiro lugar. Consegue me contar um pouco sobre teus projetos futuros? Se tem alguma coisa já em andamento, em mente? Eu estou desenvolvendo meu primeiro longa-metragem, chamado Fantasma Neon, no mesmo universo do curta-metragem. A gente está atualmente em fase de captação e a gente espera poder gravar nos próximos anos. Também vai ser um filme musical. E como tu vê já esse impacto que Fantasma Neon vai causar na sociedade, assim? O que tu acha que ele mais vai impactar? Eu espero que as pessoas se conectem com o filme emocionalmente e também que pensem a perspectiva da uma uberização, uma precarização de direitos trabalhistas através desse olhar do cinema musical brasileiro. E Samba Infinito teve a participação especial de Gilberto Gil e da Camila Pitanga. Como é que foi dirigir eles? Como é que foi esse processo todo? Sim, ter o Gilberto Gil e a Camila Pitanga no elenco foi uma honra. O filme é protagonizado pelo Alexandre Amador e tem a estreia mirim do ator Miguel Leonardo. Então esse quarteto forma um grupo que ilumina a tela. Para mim foi foi uma grande honra, foi uma grande oportunidade poder ter esse elenco no projeto, trazendo vida a esses personagens, essas situações que eu imaginei. Especialmente Gilberto Gil, que é uma lenda, assim, que inspirou o filme não só no seu trabalho musical, mas também na filosofia que ele transmite através da discografia dele, que é um Brasil como um país que abraça contradições e tem as nossas inúmeras questões e belezas dentro dessas situações às vezes violentas que é ser brasileiro. Então eu acho que o repertório de Gilberto Gil foi uma grande inspiração para a realização desse filme. Então, por último, tu pode dar um recado diretamente para a câmera, para as pessoas prestigiarem o teu curta Samba Infinito? Isso, queria convidar todos vocês a, quando tiverem uma oportunidade, assistirem o curta-metragem brasileiro Samba Infinito. Obrigado. Então, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Obrigada por disponibilizar teu tempo. Obrigado pelo convite. Neste episódio do Podcast On, conversei sobre o curta-metragem Samba Infinito com o diretor e roteirista Leonardo Martinelli. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Lana Maldaner, Laura Stum, Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!